Hoje a gente vai falar sobre informação, né? Nas duas abordagens, na abordagem do Ronald Fisher e a abordagem do Claude Shannon. O Ronald Fisher é velho conhecido nosso aqui, a gente já viu muitas coisas dele, teste de hipótese, estatística F, que usa em ANOVA, regressão. E o Claude Shannon, ele veio com uma abordagem diferente e que tem muito a ver com o jeito que computadores funcionam. Um dos pais da computação também, ele definiu aspectos importantes de como trabalhar com informação nesses sistemas eletrônicos. Né? E cada um deles tem seu jeito de calcular a informação, né? Então, com seus monstros, com logs, probabilidades e tal. E vamos olhar esse primeiro, que é o do Ronald Fisher. Né, que foi a abordagem inicial, que é a abordagem que eu uso no projeto de pesquisa que eu tenho trabalhado recentemente. Eu trabalho com localização de som, né? Sou professor aqui da neurociência, né? Então trabalho com audição, mas com esse aspecto específico, que é a localização, né? Como é que é a sua percepção espacial, né? A partir dos sons. Dando uma introduçãozinha, tem um falante, né? Dando um clique, né? Tem um cara sentado numa cadeira, no centro de uma sala, aí tem um monte de falante em volta dele. Se o som vem do 15 graus à esquerda, menos 15 graus aqui, desse azimuth no plano horizontal, e eu gravo o som que chega na orelha deles, né? Eu boto um microfone na orelha deles e pego como que esse clique gerado aqui é captado na orelha esquerda e na orelha direita. O que eu vejo é que tem uma diferencinha de volume, que define isso aqui, o ILD, diferença de volume interaural, e tem um outro aspecto, o ITD, né? Então, a diferença de tempo interaural, ITD. O ITD é a pista principal para localizar sons de baixa frequência, né? Então, se você está tentando localizar um som grave, você vai usar essencialmente diferencinhas de tempo em que o som chega na sua orelha direita e esquerda. A gente consegue localizar som usando essa pista ITD, porque o ITD carrega informação sobre a posição, carrega informação sobre o azimuth. Tem uma função que relaciona as posições, aqui então menos 90 é esquerda total, mais 90 é direita total, 0 é na frente, né? Então tem uma função que associa os valores de posição com os valores de ITD. Escutando seu som, você computa o seu ITD e faz uma inferência sobre que azimuth aquele som está. E essa é a função, né? Ela parece uma sigmoide. Ela é mais inclinada no 0 e ela é mais plana, menos inclinada no menos 90 e mais 90, na periferia. Interessante que essa relação de inclinações está relacionada com a capacidade de perceber mudança, a resolução que a gente tem para perceber alteração na posição. Se um som está na frente, uma pequena mudancinha resulta numa detecção. Fala, olha, foi para a esquerda, foi para a direita. O experimento foi feito assim, né? Eles colocavam o som num falante e apresentavam, né? O tom de baixa frequência, né? Então, é desses que, principalmente o ITD que importa, apresenta esse tom por 1 segundo. Daí dava 1 segundo de pausa. Nesse 1 segundo de pausa, o experimentador pegava nessa vareta aqui e mudava a posição do falante para a esquerda ou para a direita. E depois apresentava o som de novo, numa segunda posição. De novo, né? E daí a pessoa tinha que falar, mudou para a direita ou mudou para a esquerda. E o que eles viam? Que na frente, as mudanças podiam ser mínimas e o cara já percebia. Já na periferia, perto do 90 lá, tem que mudar muito para perceber a mudança. E a lógica que é, poxa, você tem mais informação na frente, porque essa inclinação é mais alta, né? Então, uma pequena mudança, uma mudança de 15 graus aqui resulta numa mudança de 150 microsegundos, mais ou menos. Ao passo que aqui na periferia, uma mudança de 15 graus dá uma mudança de 5 microsegundos, dá pouco. Então faz sentido você ter essa mudança. Só que essa mudança vai além, né? Se você muda 15 microsegundos na frente, a pessoa percebe. Coloca 15 microsegundos na periferia, a pessoa não percebe. Então vai além disso. Essa questão de resolução não é puramente espacial, é também na pista. Mas, de certa forma, se relaciona com a quantidade de informação que tem em cada posição. Mais informação sobre azimuth carregada pelo ITD é associado com alta resolução. Existe essa relação entre ITD e azimuth, e quando você trabalha com baixa frequência, você usa ITD. E como é que isso é feito? Como é que esse som chega no sistema nervoso? Né? Ele chega pelas orelhas, né? Ele é conduzido aqui pelo canal auricular, e ele faz vibrar o tímpano. Tem um sisteminha aqui de amplificadores, né, de ossinhos aqui e tal, e que eles vibram uma outra membraninha, né, janela oval o nome. E daí vibra o quê? Um líquido que está dentro da cóclea, né, no formato de caracol. Você tem um caracolzinho dentro de cada orelha aqui, né. E essa vibração desse líquido, né, que é associada à vibração do som inicial, né, o líquido vibra na mesma frequência que o som está chegando ali. Esse líquido vibra e estimula neurônios que estão encostados nessa membraninha aqui, que fica em contato com esse líquido. E o que é interessante é que esse sistema aqui funciona como um fio
filtro físico, cada pedacinho da cóclea vibra numa dada frequência. Frequências graves são processadas por um pedaço diferente das frequências agudas. Dá para modelar toda essa parte mecânica. Se eu pegar um som, um ruído branco, que está vindo dos 90 graus, um chiado vindo desse falante, né? Vai ter grave, vai ter agudo, vai ter informação no tempo, vai ter informação no volume, chegando daqui, né? E daí eu posso usar um filtro que modela o filtro da cóclea. Um pedaço da cóclea que responde a 250 Hz. Eu filtro o sinal numa janelinha centrada no 250. Então ele tem uma largurinha ali. O azul é o esquerda, né? O azul tá chegando um pouquinho antes e com um pouquinho mais de volume. E eu consigo computar a diferença de tempo, né? A diferença de fase. E se eu computar essa diferença de tempo a cada instante, tem ferramenta para isso, eu chego numa curva que, ao longo do tempo, ele tem uma média, mas ele fica oscilando ao redor daquilo. A média deu menos 856, mas ele tem um desvio padrão, né? De 158 ali. Gera uma gaussiana ali, né? Tem uma média e um desvio padrão. Aqui, quando eu tinha falado, eu só tinha falado de uma média, né? A média variando ao longo das posições. Mas, além da média variar nas posições, o desvio padrão também varia ao longo das posições. E é exatamente isso que o Fisher Information consegue tratar. A informação do Fisher. Essa aqui é a fórmula original dele, mas se você simplificar falando, o seu sinal vai se comportar como uma gaussiana, são só dois eixos, você consegue simplificar essa equação e transformar nisso aqui, que se encaixa perfeito nesse caso aqui, né? Que é o quê? A informação do Fisher, ela vai ser a derivada dessa média, ou seja, quanto maior a derivada, quanto maior a inclinação da nossa média, mais informação de Fisher a gente vai trazer, corrigida pela variabilidade. Se tiver uma inclinação pequenininha com uma variabilidade gigante, você não tem informação. Seria a diferença de dois grupos, né? Você tem uma diferença entre as médias de 1 para 2, só que o desvio padrão é 500. Tanto faz, né? Você não vai enxergar a diferença entre as médias, a derivada entre as médias ali, né? Você não vai conseguir tirar a informação dali. Isso aqui é um pedaço bem intuitivo, que a diferença entre as médias, né? A derivada das médias aumenta a informação, mas a variabilidade diminui a informação. A derivada pode ser para cima ou para baixo, e você eleva ao quadrado para sumir com esse problema. Isso é um termo do Fisher Information. O outro, a fonte de informação, é o próprio desvio padrão. Então você pode usar o desvio padrão como fonte de informação também, né? Então vamos imaginar, se o seu desvio padrão num lugar é 10, no outro é 5.000, você fala, poxa, eu saí da posição 1 para a posição 2, né? Você consegue extrair informação também da variabilidade. Como que a variabilidade varia, né? A taxa de variação do desvio padrão. E essa aqui é a forma simplificada do Fisher Information, para quando a gente trabalha só com duas variáveis, que eles têm uma relação normal entre elas. Como a gente já tem a média, e tem uma função ali que dá para derivar, tem aqui o desvio padrão, também uma função que dá para derivar. Agora a gente roda essas contas aqui, né? Então vamos pegar dessa média, a gente calcula a derivada, né? Então a derivada é pequena na periferia e grande na frente, né? E tá lá, pequeno na periferia e grande na frente, né? Então, a derivada da média ao longo das posições, dos azimuths, né? Para cada frequência. Esse era um pedaço da história. O outro era a derivada do desvio padrão. Ele começa com uma derivada negativa, né? Tá caindo, e depois tem uma derivada positiva, né? Então tá aqui, uma derivada menor que zero, depois inverte, e uma derivada maior que zero, né? Que vai chegando no zero também. Então tem aí os dois elementos que vão no numerador. Agora é dividir pelo desvio padrão, que a gente já tinha. Então pega isso aqui e divide pelo desvio padrão que a gente já tinha. E daí chega aqui. Então esse é o primeiro termo, né? A derivada da média dividida pelo desvio padrão, ao quadrado, né? Então esse é o primeiro termo. E depois a gente soma com esse segundo termo, duas vezes a derivada do desvio padrão dividido pelo desvio padrão. Tudo isso elevado ao quadrado, né? Tá aqui, né? Você vê que aqui a escala é bem pequenininha, né? Aqui a escala vai até 0,8, de 0 até 0,8. Aqui foi de 0 até 0,1. A quantidade de informação que vem dali é mínima, né? Bom, daí somar os dois, daí deu quase igual ao primeiro termo, né? Ou seja, o primeiro termo está dominando a cara da informação de Fisher como um todo. E beleza, então temos aqui a nossa quantificação, o Fisher Information. Quanto de informação o ITD carrega do azimuth? Na frente carrega bastante informação, na periferia carrega pouquinho. E isso varia ao longo das frequências. Temos uma quantificação precisa da informação que o ITD carrega do azimuth. O que eu vou fazer na hora do meu experimento? Eu vou apresentar os sons por fone de ouvido. Ou seja, não tem espaço ali, né? Eu só vou colocar um som que varia no ITD, que varia na diferença de tempo, que chega antes ou depois em cada orelha, né? Então eu falo, poxa, eu podia colocar o valor de ITD correspondente, né? Eu tenho uma relação aqui de ITD para azimuth. Eu sei exatamente qual que é o ITD associado com cada azimuth. E daí o que eu vou fazer é o quê? Trocar aquela escala. Ela estava originalmente na escala de azimuth. Eu falo, poxa, eu quero colocar o ITD correspondente àquilo. Eu só mudei a escala. E eu cheguei nisso aqui. Quanto que cada ITD carrega de informação sobre azimuth?
a mesma curva, né? E ao invés de colocar o Fisher Information, eu coloquei a raiz do Fisher Information, que é o que se relaciona com comportamento e com fisiologia. A teoria de psicofísica diz que a relação se dá com a raiz do Fisher Information. E daí eu tenho aqui quanto que cada ITD carrega de informação sobre o azimuth. Eu posso representar isso num gráfico de linha, ou posso representar isso num gráfico de cores, para cada frequência que está no Y aqui, para cada ITD que está no X, eu consigo computar uma medida de informação que está na escala de cor, né? E daí a pergunta, o sistema nervoso nosso está otimizado para pegar informação ambiental? Por exemplo, tenho neurônios que estão associados com o processamento da frente e neurônios que estão associados com o processamento na periferia. Aonde que eu deveria ter mais neurônio? Onde tem mais informação, onde tem menos informação? Você pode pensar que, se não tem informação ali, por que eu vou gastar tanto neurônio? Essa é uma das ideias, né? Faz mais sentido colocar mais neurônios processando aquele pedaço do ambiente que as estatísticas do som já tem mais informação. Tentando otimizar, colocar mais neurônios para aquilo que tem mais informação. Gastar sistema nervoso, né, para processar coisas que tira pouca informação não vale a pena. A hipótese nossa era justamente essa. Será que o código neural é adaptado para essas estatísticas do estímulo? Para essas estatísticas especificamente, né? Pensando no sistema nervoso como um todo, é claro, né, que só vai processar aquilo que tem informação, né? Mas a questão é, será que esse jeito de calcular a informação mesmo é o que define a localização de som, os limiares de localização de som, detecção de mudança melhor na frente e pior na periferia? E aqui é o resultado que a gente obteve, né? Aqui são os sons das várias frequências, variando em diferentes ITDs apresentados no fone de ouvido, e qual que é o Fisher Information associado àquele ITD naquela frequência. Tinha lá o estímulo, 400 microsegundos para a esquerda, para 750 Hz, tá? A informação aqui é 0.1, né? Então eu jogava lá o 0.1 na informação ali, na medida de informação. E daí, o que está aqui? A quantidade de informação carregada nos sons naturais, né? Não no fone de ouvido, né? No fone de ouvido você só apresenta um tom ali, não tem ambiente, né? Eu tô colocando a quantidade de informação dos sons naturais do ambiente e vendo qual que é o limiar para diferenciar ITD, né? Então eu apresentava pup, né, no fone de ouvido e eu pedia para a pessoa falar, mudou, é igual ou diferente? E daí eu vejo que os sons que no ambiente tem pouca informação, eles estão associados com limiares mais altos, né? Então é quase, tem pouco neurônio ali para processar aqueles sons de baixa informação, né? Então dá suporte a essa hipótese que a gente tinha pensado aqui. E é legal do Fisher Information que você pode fazer isso para som, assim como você pode fazer isso para disparo de neurônio. Eu quero registrar neurônios de roedores, né? Então colocar um eletrodo no sistema nervoso, no cérebro ali, pegando a atividade elétrica dos neurônios vizinhos ali da ponta do meu eletrodo, né, o pedaço que está exposto. E eu consigo ver quando que aquele neurônio dispara, né? Então os neurônios têm os potenciais de ação e tal. E eu vejo aqui, por exemplo, estou olhando esse neuroninho vermelhinho aqui. E essa aqui é a taxa de disparo do meu neuroninho vermelhinho, o firing rate, né, a taxa de disparo, em função do estímulo que eu ponho. Quanto que eles estão em fase, né? Em fase seria a diferença de fase zero. Ou eu posso mudar um pouquinho, né? E fazer ele ficar com diferença π. Então o som estaria um pouquinho mais distante um do outro. Ou eu posso botar o menos π, né? Então ao invés de jogar para cá, eu jogo para o outro lado, né? Posso jogar para um lado ou para o outro. Com todos os valores no meio do caminho ali. Em resultado, eu tenho esse meu firing rate aqui. E eu consigo computar a informação de Fisher daquela taxa de disparo. Teria muita informação aonde? Onde tem mais inclinação ali, né? Zero a inclinação, zero a informação também. Se eu tiver o desvio padrão da taxa de disparo em função do meu estímulo e a média da taxa de disparo em função do meu estímulo, eu consigo computar a informação de Fisher, né? Usando essa estratégia aqui, se for tudo seguindo uma distribuição normal aí, né? E daí o que eu fiz? Eu falei, eu estava querendo dizer que a informação corresponde às estatísticas naturais. Eu quero fazer com que o sistema nervoso ele processe melhor na frente e pior na periferia. Isso aqui é tudo modelo, né? É tudo simulação. Eu quero que a informação de Fisher do sistema nervoso, dos firing rate, bata com a informação do estímulo. E eu fiz o quê? Eu fiquei mexendo aonde que aquele neurônio está centrado, né? Qual que é a posição ótima, né? Para onde ele dispara mais. Eu ficava mudando a posição dessa curva vermelha, de modo a mudar também a curva azul, né, a curva do Fisher Information, de forma que coletivamente, com um montão de neurônios, eu conseguisse gerar esse mapa de informação de Fisher, tá? E foi isso aqui que eu gerei, foi isso aqui que eu encontrei. Essa aqui foi a melhor distribuição de células. Os neurônios tinham que estar com a posição que eles disparam mais, nessas posições aqui, para dar esse mapa do Fisher Information, que é equivalente a esse Fisher Information do som. E o que é legal é que quando você desce os eletrodos de fato nos roedores, aparece justamente isso. Porquinho da Índia, os gérbios, esses roedorzinhos aí, tem os neurônios colocados exatamente dessa forma. Mais uma evidência de que é dessa forma que o sistema nervoso está processando, né? Variando as taxas de disparo e computando essas diferencinhas na taxa de disparo para conseguir fazer a inferência de onde está a fonte sonora.
Isso aqui é feito com humanos, isso aqui é feito com roedores, mas, a grosso modo, o que eu vejo nos humanos, no comportamento, eu consigo ver, de certa forma, na atividade neuronal dos roedores, né? Então, o Fisher Information funciona bem aí tanto para fazer a quantificação de informação sobre azimuth carregado na pista de diferença de tempo entre as orelhas, quanto para computar a quantidade de informação carregada na taxa de disparo, né? Então, a quantidade de informação sobre posição carregada na taxa de disparo dos neurônios. E, por último, dá para fazer esse mesmo tipo de coisa com medida de comportamento, que é um outro tipo de experimento que eu faço. É uma telinha de computador, aqui é uma cabeça, né, com o nariz, é como se estivesse olhando por cima da cabeça, né? Uma câmera olhando por cima da cabeça. E a pessoa tem que apertar o botãozinho ali, quando ela aperta o botãozinho, apresenta um som no fone de ouvido. E daí a pessoa tem que clicar na posição que ele acha de onde veio aquele som. Então, o som foi dado de tal forma, eu acho que o som veio aqui da esquerda, 50 graus. E depois eu só clico e falo, tô confiante. E fazia isso várias vezes. E daí eu tenho aqui a estimação média que as pessoas fizeram. Então, para cada um desses estímulos, qual que era a estimação média que elas faziam. Onde que era o centro de massa média, era dado nessas posições. E tinha uma variabilidade. Então, eles têm mais variabilidade na frente e menor variabilidade na periferia. Né? Que a princípio é super estranho, né? Porque a gente espera que tenha mais informação sobre azimuth na frente do que na periferia. Né? Eu tenderia a esperar o contrário, né? Se você tem mais informação, você tem menos variabilidade. Uma pessoa que não tem informação, ela não vai ficar atirando no alvo, ela vai atirar espalhado, né? Mas a ideia é um pouquinho torcida em relação a isso. Olha só como é que eu estou interpretando esse resultado. Na frente a gente tem muita resolução. É como se tivessem vários pixels na frente. A gente consegue perceber diferentes posições na frente. Na periferia, a gente não tem muita resolução, tem bem pouquinho, na real. A ideia é que quando um som vem da frente, você tem respostas variadas, né? O som pode vir um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, mais para perto do centro, papapá, e você faz aquilo tomando aquela decisão, putz, onde que eu tô fazendo melhor, né? E na periferia é quase como uma posição só. A pessoa responde sempre no mesmo lugar, com pouca variabilidade. Ela nem sabe que não sabe, né? Eu fazia aquela medida de confiança, elas achavam que estavam fazendo super bem na periferia e super mal na frente. Quase aquela coisa do o ignorante não sabe que tá falando bobagem, né? É mais ou menos isso. A gente não tem a percepção de que tá fazendo errado, a gente não consegue processar aquela informação, a gente não tem neurônio processando aquela informação, mas a gente acha que fez muito bem, porque na verdade a gente não ouve em detalhes aquelas posições. Mas enfim, temos aqui a nossa média, nosso desvio padrão, e uma vez que a gente tem essas medidas, a gente consegue jogar de novo no Fisher Information, né? Calcular um Fisher Information do comportamento. O quanto que o ITD carrega de informação sobre azimuth em medida comportamental. É interessante que, de novo, quando você computa a informação, dá a mesma coisa, né? Dá mais informação na frente do que na periferia. E beleza, mas aqui a ideia é mostrar um pouco essa técnica, né? De computar informação de Fisher. Brincar com derivada de média dividido pelo desvio padrão elevado ao quadrado, derivada do desvio padrão dividido pelo desvio padrão elevado ao quadrado multiplicado por 2. Soma tudo, chegou no Fisher Information. Se você tem uma medida que consegue ser derivada e que você tem uma medida de média e desvio, manda ver, o Fisher Information funciona. E vamos dar uma olhada no R, vou dar essas brincadeirinhas do Fisher Information, né? Então, eu vou definir aqui um vetor de estímulos, um vetor de resposta, média e resposta desvio. Tá, eu só tenho alguns pontos aqui, né? Depois eu vou definir depois um vetor aqui que é de 1 em 1, né? Depois vocês vão entender por quê. Tem aqui minha resposta média, né? Para aqueles estímulos, qual foi a posição que o cara respondeu, né? Na média. E daí tem aquela funçãozinha sigmoide que a gente já tinha visto. Eu não consigo derivar isso, né? Eu não consigo derivar uma função toda espaçada. Eu tenho que fazer uma função que ela é mais densa. Eu vou fazer uma interpolação, usar essa função spline_fun. Já tem no R, você faz o library splines ali, ele já vai ter um conjunto de funções, incluindo essa daqui, tá? Então, eu vou fazer a função associada à média e vou plotar a função interpolada de menos 600 até 600 para os valores de x aí que eu tenho, né? E daí eu tenho ali uma função densa que eu consigo brincar com derivadas. Se eu pego essa f média que eu criei antes ali e eu falo, ó, eu quero derivar essa função, quero a primeira derivada dessa função, e eu consigo chegar aqui num vetor de derivadas. Ele tem maior derivada na frente e menor na periferia, e vamos ver se bateu, né? Temos aí uma derivada maior na frente do que na periferia. Então, temos aqui a nossa derivada, que é a primeira parte do Fisher aqui, né? Derivada da média. Vamos pegar o desvio padrão e a derivada do desvio padrão. Temos aqui o desvio padrão, agora. O estímulo na frente tem maior desvio padrão do que na periferia, né? Então, a resposta para estímulos frontais tem maior desvio padrão do que para estímulos na periferia, né? Então, para ITDs frontais. Vou fazer a função de interpolação, de menos 600 mais 600. De novo, tá aí a nossa funçãozinha. E agora eu vou pegar o desvio que seria correspondente a cada posição do x-val ali, né? De menos 600 até mais 600. Qual que é o desvio padrão estimado para cada ITD?
que eu vou ter que fazer aqui, né, a derivada naquele TD dividido pelo desvio naquele TD, se eu tenho 1.200 pontos em cima, eu vou ter que ter 1.200 pontos embaixo, né? Tá feito aí, ó. Para cada TD tem uma bolinha. E agora vamos fazer a derivada disso aqui também, né? Então eu vou pegar essa função desvio, só que agora eu vou pedir a primeira derivada. Clean. Essa aqui é a derivada disso. Deixa eu só plotar o original, né? Então, ele seria uma derivada positiva aqui, depois uma derivada negativa, certo? Aqui é zero. Vamos ver se bateu, né? Aqui tá o zero, né? Positiva, aí chega no zero, quando o ITD é zero, depois vira negativo. Ou seja, temos os três elementos, né? A derivada da média, a derivada do desvio e os desvios. E agora é só jogar na equação da informação de Fisher. Vamos fazer o primeiro termo, né? Derivada da média dividido pelo desvio padrão, elevado ao quadrado. Então aqui, Fisher Information do primeiro termo. Mais informação na frente do que na periferia, olhando só a derivada da média e desvio. Vamos olhar o segundo termo, né, que é pegar a derivada, dividir pelo desvio, elevar ao quadrado, multiplicar por 2. Segundo termo, temos os dois termos, o primeiro termo e o segundo termo. E agora vamos olhar o conjunto, né, que é a soma dos dois. Mais informação na frente do que na periferia. Beleza, vimos ali como faz para computar o Fisher Information. Eu conseguiria fazer também uma medida de incerteza do meu Fisher Information, né? Eu poderia fazer um bootstrap, amostrar com reposição, né? O mesmo tamanho da minha amostra e fazer bootstraps e calcular um intervalo de confiança do meu Fisher Information, né? A minha estatística agora, ao invés de ser média, ao invés de ser desvio padrão, ao invés de ser F, agora vai ser o Fisher Information. Eu posso calcular o bootstrap do Fisher Information. Eu vou saber uma distribuição da incerteza daquilo, né? Colocar um intervalo de confiança nas minhas medidas do Fisher Information. Eu poderia fazer isso no R, né? A gente já fez isso 1000 vezes, né? Eu já tenho aqui a média e desvio, né? Eu teria que estar com o dado bruto e computar as médias e os desvios a partir do dado bruto, coisa que eu não tenho aqui. Seria só mostrar com reposição. Então você consegue computar uma incerteza da sua informação de Fisher. E você consegue, inclusive, computar a distribuição nula da informação de Fisher também, né? Então, uma informação de Fisher centrada em zero. Você vai quebrar a relação entre o seu X e o seu Y, entre o ITD e o azimuth, né? Você vai permutar, então você espera que a sua média fique toda no zero, com uma variabilidade gigante, ou seja, você vai construir uma distribuição nula do Fisher Information para computar se o seu Fisher Information é maior que zero. É a mesma lógica de tudo que a gente já viu antes, né? A parte de inferência estatística é sempre a mesma aqui. Agora a gente só está usando uma estatística diferente, que é o Fisher Information. Para mim faz mais sentido ficar brincando com Bootstrap, né? Deve ser que compara o seu intervalo de confiança com zero. Eu acho que essa do Bootstrap é mais interessante para trabalhar com a informação de Fisher. Mas também dá para fazer a permutação, se você quiser comparar com uma nula completa ali, né? Mas dá na mesma. Tem que ter o dado bruto. Sempre tem que ter o dado bruto, né? E apesar de o Fisher Information ser computado já em cima de estatísticas preliminares, né? Na média e no desvio padrão. E essa é uma das brincadeiras, né? Então, essa foi a informação de Fisher. Agora eu vou falar de uma outra, que é a informação do Shannon, tá? A informação do Shannon é genial. Eu gosto muito da informação do Shannon. Foi onde eu comecei a brincar com informação, na verdade. Coloquei duas equações aqui. Uma é a de entropia. Vocês já devem ter visto isso. Tem aquele curso Natureza da Informação. Não sei se tem no BCT e no BCH. Eu sei que o BCT tem com certeza. Talvez o BCH também tenha passado por isso. Quem fez essa disciplina deve ter visto a equação da entropia, né? É para trabalhar com probabilidades, né? Log de probabilidades. O log de probabilidade sempre vai ser negativo, né? Então é uma soma ponderada pela probabilidade dos logs de probabilidade, que vão ser valores negativos, né? Ou seja, isso aqui vai ser uma soma ponderada de valores negativos. Ou seja, você tem que depois inverter o sinal. Então, esse aqui é a entropia, o quão bagunçado é o seu sinal, o quão imprevisível é o seu sinal, nessa medida completa, né? Então, você pegar o seu sinal completo, com todos os elementos da sua mensagem ali, e computar o grau de incerteza daquilo, a sua medida de entropia. Esse aqui que é o quente, né? E depois ele tem uma derivação disso, né? Quando você trabalha com duas variáveis, por exemplo, ali eu estava trabalhando com x e um y ali, né? O x, uma variável, o y, outra variável, e olhar quanto que uma variável traz de informação da outra. Para isso eu tenho que computar a entropia de uma, a entropia do outro e subtrair da entropia conjunta, tá? Isso aqui gera um valor que vai ser positivo sempre, e que é a medida de informação mútua, é quanto que uma variável traz informação da outra. Mas vamos olhar com calma, porque assim não dá para entender não, né? Vamos olhar primeiro a de entropia. Eu quero computar a entropia, a quantidade de informação de Shannon, né? Então, a informação de Shannon é bem diferente da informação de Fisher, né? O Fisher, ele sempre faz uma informação de uma em relação à outra. A informação de Shannon, né, entropia, a informação de Shannon, essa quantidade de informação, ela é feita numa variável única. Você pode fazer essa medida numa variável única. Então, numa variável x, eu tenho um vetor x. Qual que é a incerteza geral desse meu vetor? Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar mensagenzinhas do tipo, um monte de A. Qual que é a entropia desse montão de A? Qual que é a probabilidade? Só tem A, a probabilidade de A é 1
100% dos meus pontos são A. E daí eu procuro lá. Então eu vou fazer o quê? O menos, somatório. Só tem um elemento, então não precisa fazer somatória, né? Seria o menos P de A, né? Log do P do A. O P do A, quanto que é? É 1. Tá, então é menos 1 vezes o log de 1. Log de 1 é 0. Então é menos 1 vezes 0, ou seja, dá 0. A entropia desse vetor cheio de A é 0. Eu não tenho informação nenhuma aqui. Eu não tenho incerteza. A quantidade de incerteza é 0. É só A. E agora vamos olhar esse outro caso aqui, que tem A e B. Esse A e B está colocado numa probabilidade de 50-50, tá? E qual que é a entropia de um vetor gigante de A e B por sorteio de 50-50, tá? Isso aqui seria jogar uma moeda, né? Qual que é a entropia de uma moeda no final? Qual que é a entropia da moeda? A é cara, B é coroa. A entropia disso, o que que ele vai ser? O menos, né, que a gente coloca no início, depois a somatória, né? O primeiro caso, né? O A. A probabilidade de A é meio. Vezes o quê? Vezes o log base... Eu estou sempre usando log base 2, tá? Aqui é o que o Fischer falou, né? A proposta dele inicial. Podia ser qualquer base. Mas pensando num código 0 e 1, né? Ligado e desligado, né? Então, o transistor no estado desligado ou ligado, né? No final é para trabalhar com computador que trabalha com esse tipo de sinal, né? Sinal 0 volts ou 5 volts, né? Ligado ou desligado. Mas poderia ser com log base 3, né? Eu teria a opção 0, 1 e 2, por exemplo. Mas aqui a gente está trabalhando com log base 2 para trabalhar com bit, né? Então, log base 2 de meio. Log base 2 de meio é menos 1. Então, meio vezes menos 1. Isso é o A, né? Agora eu vou fazer para o B, que é a mesma coisa. Meio vezes menos 1. Menos meio mais menos meio, né? A parte dentro do parênteses dá menos 1. E se eu inverto o sinal, vira 1. Então a entropia de uma moeda, a entropia dessa mensagem A e B é 1. Né? Entropia é 1. Ou seja, eu consigo representar com um bit só. Um bit eu consigo representar esses estados A e B, que é o estado 0 ou 1. A quantidade de bits, né? 0 e 1 seria o jeito ótimo para representar essa informação aqui de A e B. Eu podia, toda vez que é A, eu boto 0. Toda vez que é B, eu boto 1. Né? Besta, né? Não precisava ter feito todo esse monte de conta para chegar aí. Mas essa é a lógica. Estou dando o caso mais simples possível, né? Essa aqui é a entropia, é o tamanho médio da mensagem, o comprimento médio da mensagem, né? Para cada elemento da mensagem, quantos bits em média ele usa. Para cada elemento da mensagem, ou A ou B ali, né? Nessa sequência, ele vai usar 1 bit na média. E esse aqui é o código binário, né? O código binário associado a isso aqui, ele teria esse, seria o caso ótimo, né? De 0 e 1. E vamos pegar um outro exemplo, que esse aqui é ABCD, né? Aleatoriamente ABCD. Então, 25% cada uma, computa a entropia, né? Então, menos 0,25, né? Que é a probabilidade de cada um deles, vezes o menos 2, né? O menos 2 o log de 0,25 é menos 2. Isso 4 vezes, né? Então, estou somando para A, para B, para C, para D. Então, 2 é o final, né? E o código binário tem 2 elementos em média, então. Então, 0, 0 para A, 0, 1 para B, 1, 0 para C, 1, 1 para D. E podemos olhar agora para um caso 1, 8. Esse aqui é besta, né? De novo, 0,125, né? Que dá menos 3, entropia é menos 3. E eu tenho que usar 3 bits em média para conseguir representar os elementos dessa mensagem, né? Então você vê que essa mensagem tem entropia 0, entropia 1, entropia 2, entropia 3, né? Então aqui usa 000 para o A, 001 para o B, né? Com isso aqui você consegue decodificar a informação numa boa, né? Se você tiver um vetorzão de zeros e uns, se você sabe onde começa, você vai lá, teve 000, ou seja, bota um A. Aí teve um, ou seja, bota sei lá, J, né? Aí seria a posição ali correspondente àquele código, tá? E quando eu tenho uma distribuição maluca como essa daqui, ó, então eu tenho A aparecendo 50% das vezes, B aparecendo em 25% das vezes, e C e D, cada um aparecendo 12,5% das vezes, né? Aí eu posso calcular a entropia também desse sinal com... Pô, tem coisas que são mais frequentes, né? Então, sei lá, tem palavras que são mais frequentes do que outras, né? Então, eu consigo computar pela probabilidade daquela palavra, pela probabilidade daquele elemento, pegar o log de P daquilo, né? E computar a entropia completa disso, né? Então, seria o meio vezes o menos 1, né? O log de meio, 0,25 vezes menos 2, né? Que é o log de 0,25. E depois o ponto 125 vezes menos 3, 2 vezes, né? E eu chego numa entropia de 1,75, né? Ou seja, o comprimento médio da mensagem, para cada elementinho jogado ali, né? A, B, C ou D, na média ele vai usar 1,75 bit, na média, tá? Que ele vai usar o quê? Esse é o jeito ótimo de codificar isso. A, você bota 1, a coisa mais frequente é o A, você já bota um elemento bem curtinho, para esse elemento que é muito frequente. Já o B, que é mais ou menos frequente, aparece em 25% das vezes, usa 2 bits. O C e o D, que são raros,
bota um palavrão gigante lá para ele, bota 3 bits para cada. Esse é o jeito mais econômico de codificar mensagens que vêm com essa distribuição de probabilidade. E bem bacana, né? Isso aí, intuitivamente, o Morse, do código Morse, fez isso, né? Então, pegou as palavras do inglês lá, qual que são as palavras, as letras do inglês, as letras mais comuns, ele botou um código curto, né? Então, sei lá, é só uma apertadinha, sei lá, não sei como é que é, não sei, eu não conheço o código Morse. Códigos curtos do código Morse para as letras comuns, e já letras raras, para usar para um Z, sei lá, Z é raro, provavelmente ele está associado a mais apertos, né? Pulso curto, pulso longo. O código Morse intuitivamente usa a entropia. Isso todo mundo usa um jeito de codificação que segue a entropia, né? As nossas linguagens, coisas que são faladas o tempo todo, por exemplo, A1, né? Essas coisas que a gente usa toda hora, não faz sentido ser uma palavra super longa, né? Para falar o artigo A. Imagina se fosse bicicleta, para falar uma coisa que você tem que falar toda hora, você tem que usar uma palavra muito grande, né? É ruim. Intuitivamente a gente já usa a entropia para fazer os códigos nossos de forma mais econômica possível. Aqui é claro que eu selecionei os exemplos que tudo encaixa na base 2, né? Então, mas se eu colocasse uma probabilidade 0,6375, né, de um elemento, aí ia dar aqueles números quebrados e você teria que fazer um código que não é otimizado. Pelo menos aqui a entropia te dá o limite teórico. A melhor coisa possível é a entropia. Como que você vai codificar isso? Isso é problema teu, né? Tanto que quando se faz compactação de arquivo, né? Você tem compactador de arquivo de várias eras ali. Tem o zip, tem o arg, tem o rar, tem os vários jeitos de compactar arquivo. Você consegue computar a entropia do TXT, do arquivo bruto, você consegue computar a entropia disso, daquela mensagem, e depois fala, como que eu vou substituir as letrinhas da sua mensagem por palavras do meu alfabeto, do compactador, de forma a gerar o menor arquivo possível, né? Cada compactador, cada método vai gerar uma compactação com um tamanho diferente, mas o melhor possível é o que é dado pela entropia. Então, é legal que você não precisa nem saber como que vai ser o código. Você computa a entropia já na mensagem bruta. E depois você fala, poxa, o melhor que eu consigo chegar é isso. Agora vou caçar qual que é o melhor jeito de fazer a minha codificação, né? E daí, por isso que de tempos em tempos surge um jeito novo de compactar, né? Surgiu novos jeitos de compactar áudio, novos jeitos de compactar vídeo, de acordo com as estratégias e tentando sempre chegar o mais perto possível da entropia, né? A entropia é o melhor, o ideal, né? Para você não perder nada de informação e conseguir decodificar perfeitamente, você vai ter que chegar na entropia. Beleza, isso aqui é entropia. E eu vou falar como é que eu usei isso a primeira vez. Vocês lembram dessa figura? Eu mostrei essa figura aqui na aula 15, era no experimento de comportamento, que eu pedia para as pessoas clicarem na posição no mouse ali, na posiçãozinha, correspondente à posição mostrada na tela. A posição mostrada na tela, ela seguia regras diferentes, né? Então, cada pessoa tinha que fazer uma sequência diferente, né? Tinha pessoas que faziam uma sequência muito simples, tinha pessoas que faziam só uma sequência aleatória, e quando as pessoas faziam uma sequência muito simples, fazia um tempo de reação bem baixinho, né? Ela conseguia aprender essa estrutura e fazia muito rápido. Já quando a sequência era aleatória, o cara não conseguia melhorar tanto, ele não consegue prever tão bem. E daí eu tinha mostrado esse gráfico aqui, que eu falava, olha, eu consigo fazer uma medida de entropia dessas sequências e conseguir prever meu tempo de reação, e segue essa função aqui e tal, papapá. E como é que eu fiz para pegar a entropia de uma sequência, né? O meu elemento, x, o meu x, que eu vou jogar lá, eu vou definir como, meu símbolo era A, B, C, D, era uma letra, né? Aqui eu vou definir cada símbolo como um conjunto de letrinhas. Por exemplo, para essa sequência A, D, C, B, eu vou falar que existem 4 palavrinhas, né? É uma palavrinha que tem o elemento atual, o elemento último, o penúltimo e o antepenúltimo. Então, A, D, C, D é um tipo de palavrinha. Aí o outro é o B, A, D, C. Essa é uma outra palavrinha. Ou começando no C, né? C, B, A, D. Ou começando aqui, D, C, A, B. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades ali de palavrinha. Então, eu consigo definir 4 eventos, cada evento aparecendo com 1/4 de chance, calculo a entropia. E cheguei lá nos 2 bits. Tá? Isso aqui, então, essa sequência muito simples, ela tinha entropia de 2 bits. Tá? E aí essa daqui, eu faço o mesmo caminho, né? Vou construindo as palavrinhas. Tenho 8 palavrinhas ali. Aí a entropia é 3 bits. Faço isso para cada um deles. Esse outro também tem 3 bits, 3,5, 5, 6,5. Olhando quais são os números de palavrinhas. Aqui tem
4, esse aqui tem 108, né? Uma sequência aleatória, indo de um terço, você faz todas as combinações ali, você acaba com 108 eventos, e daí computa a entropia disso da 6,75, uma entropia bem autona. E daí eu consegui computar, então, a entropia para cada uma dessas mensagens, e conseguia fazer uma previsão do tempo de reação. De certa forma, a previsibilidade pelo sistema nervoso, numa tarefa como essa, consegue ser prevista muito bem pela entropia, segue uma função sigmoide. Enfim, esse é o primeiro passo aí desse trabalho, né, que foi a quantificação da entropia. Que é só para mostrar esse método mesmo, né, mostrando que dá para usar para elementos simples, como dá para fazer isso para estruturas mais complicadas, né, sequências mais complicadas. Você consegue ir adaptando, vendo como é que é o melhor jeito para resolver seu problema. Isso aqui é a entropia conjunta, né? Eu estou usando a mesma fórmula porque é a mesma fórmula mesmo, mas a entropia conjunta, a ideia é definir, então você tem aqui um x e um y, né? Então, eu tenho uma função x e y. X tem o elemento 1 e o 2. O y tem o elemento 1, 2 e 3. E daí o elemento 1 do x se associa com o elemento 1 do y. O 1 do x se associa ao elemento 2 do y. 0,25 cada um deles. O elemento 2 do x se associa ao elemento 2 do y. 2 do x é o elemento 3 do y. Né? Então tem uma tabelinha ali. Mas poderia ser qualquer tipo de sol e chuva, e se as pessoas usam bicicleta, carro ou caminham a pé. Sei lá, eu posso construir qualquer coisa aqui, né? Qualquer tabelinha de associação entre as coisas. E daí eu tenho aqui as probabilidades colapsadas, né, do x, meio para o 1, meio para o 2, e no y, 0,25 para o 1, meio para o 2 e 0,25 para o 3. Mas eu quero computar a entropia conjunta, né? As possibilidades de evento são 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, né? São todas as possibilidades ali. E eu vejo quanto que tem de cada um deles. No caso aqui eu tenho 0,25 de cada um deles. E eu computo a entropia conjunta, né? Então, olhando a distribuição conjunta, são das probabilidades conjuntas. Eu tenho 4 elementos, cada um com 0,25 de chance. Só joguei lá e deu entropia 2. Essa é a minha entropia conjunta. Com base na continha de entropia, que a gente já sabia fazer, e na continha de entropia conjunta, a gente consegue chegar na informação mútua. E a informação mútua é bem bacana. A informação mútua é quanto que uma variável traz de informação de uma segunda variável. Ou seja, quanto que sol e chuva define qual tipo de meio de transporte as pessoas usam. Meu clima prevê o meio de transporte, ou o meio de transporte prevê o clima. Serve para os dois lados, né? Esse aqui seria a incerteza da medida de clima, né? Então, eu tenho sol e chuva ali numa determinada probabilidade, cada uma delas. E aqui, o meio de transporte, né? 1, 2 e 3 ali. Eu consigo ver qual que é a entropia de cada uma delas e quanto que essa entropia é sobreposta, né? Que seria a informação mútua entre elas. Então, eu tenho a entropia do primeiro caso, que é o que está em vermelho, a entropia do segundo caso, que é o que está em azul, a entropia conjunta, é a área toda junta aqui, né? É o que está delimitado pelo que eu estou passando o mouse aqui agora, né? Então, todo esse conjunto seria a entropia conjunta, e depois a área sobreposta é a parte da informação mútua. O Raul tinha perguntado, isso aqui é que nem correlação? Isso aqui é que nem tudo, cara. Isso aqui é a chave mestra de todos os testes. Isso aqui é que nem correlação, é que nem ANOVA, é que nem teste T, é que nem tudo. Isso aqui resolve tudo, é a chave mestra do mundo. É informação, tá? Eu tenho a incerteza de uma variável. Quanto que eu consigo subtrair da incerteza daquela minha segunda variável sabendo a minha primeira? Quanto que eu consigo reduzir da incerteza da minha segunda variável quando eu sei a minha primeira variável? A correlação, ela só serve para quando tem uma associação linear, né? A informação mútua serve para todos os casos, não importa o jeito que uma coisa associa a outra. Se tiver alguma associação, ela vai pegar. É a coisa mais poderosa que existe. E por isso que todo mundo fala, pô, é a teoria da informação, entendi como que a coisa funciona. Funciona para todos os casos. Então você não precisa ter uma função de associação, não importa. Você só mede se está associado ou não. Se você consegue reduzir a incerteza de uma variável sabendo a outra. Super legal. E então aqui a brincadeira é, você tem o total, que é o HXY, se eu pegar os parciais, somar os parciais e subtrair o total, eu vou ter a medida de quanto que eles são sobrepostos. Essa aqui é a minha informação mútua. Isso aqui é o quente, né? É esse jeito de pensar o problema. E isso aqui é uma decorrência natural. Se você sabe a informação de cada um deles e tem o conjunto, se você faz a subtração das entropias, você chega na quantidade de entropia que é comum aos dois, ou seja, você chega na informação mútua. Quantos bits você reduz da incerteza de uma variável quando você tem acesso a outra? Quanto que eu reduzo da incerteza do x sabendo o y, né? Eu reduzo o quê? A informação mútua. E só sobra o quê? A minha entropia condicional aqui, né? O quanto que é o meu x já dado o y, né? Se eu souber o meu y, quanto que sobra do meu x. E essa aqui é a informação mútua. Vamos olhar aqui, nesse caso, né? Como é que eu computo a informação mútua entre o x, 1 e 2, né? O sol e chuva e os meios de transporte, 1, 2 e 3 do y. Vamos computar a entropia do x, né? Então é 50-50, dá 1 bit, né? O y é 25, meio, 0,25, faz a continha, dá 1 bit e meio.
e faz o terceiro elemento, que é o conjunto, né? O x e o y. Deu 2 bits. E aqui a gente computa a informação mútua. 1 bit mais 1 bit e meio menos 2 bits. Resultado que a gente tem que a informação mútua entre x e y é meio bit. Quando você sabe o x, você reduz a incerteza do y em meio bit. É bem bonitinho, tem interpretação geométrica aí de áreas ali, funciona muito bem. Vamos brincar um pouquinho no R agora disso. Primeiro eu vou construir aquela função do log, né? Então, vendo como que a probabilidade se associa ao log de probabilidade, log base 2 da probabilidade, só mostrando como que é a função log, é bobeirinha, só para mostrar como é que foi plotada a brincadeira. E vamos fazer aqui a brincadeira das contagens, tá? Eu tenho 4 elementos, um A, B, C, D, por exemplo, e eu tenho a contagem de cada um deles. O A aparece 3 vezes, o B aparece 1, o C aparece 1, o D aparece 3. E só tem que transformar minhas contagens em probabilidades. Tem que somar 1, né? Então eu peguei só o C e dividi pela soma do C, tá? Então isso aqui virou minha medida de probabilidade. E agora eu computo a entropia. Eu tenho P, eu tenho o log de P, eu só tenho que somar os logs do P, do P log de P, e inverter o sinal. Ou seja, eu cheguei na entropia de 1.8. Esse vetorzinho aqui tem 1.8 de entropia. Eu posso botar qualquer número aqui. Então, 56, vou deixar bem previsível, né? Então, vai ter um montão de Ds, né? Pensando A, B, C, D. Então, tá aqui as probabilidades. 91% deu aquele lado lá. E eu consigo computar a entropia, né? Então, a entropia antes era de 1.8. E agora a entropia desse é 0.52. Bem menos entropia. Isso aqui a primeira vez que eu vi foi na biologia, nas aulas de ecologia. Na ecologia, eles chamam de índice de diversidade. O quanto que as espécies são diversas naquele terreno, né? Então, você conta lá as espécies. Ó, a plantinha 1 eu achei 3 vezes. A plantinha 2 eu encontrei uma. A plantinha 3 eu encontrei uma. Depois apareceu a minha planta que está dominando tudo, que tem 56 de contagens. E daí você computa seu índice de diversidade de plantas ali, né? Então, você está computando a entropia dessas contagens ali. Mas eu quero trabalhar com aquelas funções de usuário. Eu quero fazer função para computar a entropia, função para computar a entropia conjunta, função para computar informação mútua, trabalhar com tudo isso de uma vez só. Eu quero fazer aquelas funções de usuário, né? Você tinha feito isso aqui, ó, a função primeira aqui. Só uma funçãozinha que ela pega o meu input e multiplica por ele mesmo, né? Então, se eu coloco aqui a minha função para 12, dá 144. A minha função para 30, dá 900, né? Eu vou usar essa lógicazinha aqui para fazer o quê? A medida para conseguir computar a informação mútua. Peguei o jeito que um cara tinha implementado, que é o Will do Winell. Faz 9 anos que ele não manda nada para o site. Ele deve ter mudado de programa. Agora todo mundo foi para o R ou para o Python, né? Para que ficar pagando por um software, se você tem um software super poderoso de graça. Mas enfim, tinha lá. E ele construiu a função de informação mútua, de informação conjunta, entropia condicional. Então tem aqui a função de entropia, do jeito que ele fez. Eu só peguei aqui e coloquei para o nosso jeito. Ele cria um alfabeto, computa a frequência de cada elemento desse alfabeto, calcula a probabilidade e joga lá na medida de entropia. É isso que ele faz. E depois ele agradece ao Claude Shannon, né? Esse era o código dele. A gente tem lá entropy, e daí você só põe um vetor lá. 0, 0, 0, 0, 0, né? Então eu tenho um monte de 1, um monte de 0, e daí deu entropia 1, né? Se eu colocasse mais zeros, né, eu diminuiria a minha entropia. Então deu 0.8. E com o 0 se tornou mais previsível, né? Quando era 50-50, virava 1. Quando tem muito mais zero, a entropia é menor do que 1. E depois ele fez aqui uma função para computar a entropia conjunta, para juntar as probabilidades ali. Mas é a mesma brincadeira, tá? E daí tá aí a função de entropia conjunta. Aí depois ele fez a de informação mútua, que ele usa só o axioma, né, da teoria de informação ali. A informação mútua e a entropia do X mais a entropia do Y menos a entropia do XY. Isso aqui é só para quando você tem mais preditores, né? Você pode fazer entropia, você tem vários preditores e uma medida, por exemplo, né? Então, daí você tem que usar um jeitinho diferente de computar. Mas o axioma é o mesmo, né? Ele retorna a informação mútua, agradecendo de novo ao Claude Shannon. Entropia do X dado o Y. Né? De novo, pelo axioma, que é pegar a entropia daquela variável menos a informação mútua. Você quer saber quanto que é esse vermelhinho aqui, né? Essa lua minguante aqui, né? Então, você pega a bola completa e subtrai a parte que eles têm em comum, né? Que tem informação mútua, essa entropia condicional. E daí estão aí as 4 funções dele implementadas no R. Entropia condicional, entropia conjunta e informação mútua. De não ter que ficar fazendo as continhas, já está tudo ali, a maquininha pronta. Né? A gente pode ficar brincando com o playground aqui. Né? Então, imaginar
que a gente tem um X. De novo, a gente pode pensar sol e chuva. 1 é sol, 2 é chuva. E no sol, o que as pessoas usam no sol? Eles andam a pé, eles andam de bicicleta, e na chuva eles andam de ônibus, eles andam de overcraft, né? Você vê que tem associação, né? No dia que é sol, ele só usa aqueles 2 tipos de transporte. O dia que é chuva, ele usa os outros 2 tipos de transporte. Você já tem informação ali. Se você sabe se teve chuva ou sol, você já sabe esse tipo de transporte ou esse. Se for chuva, ele vai usar esse tipo de transporte ou esse. Então você já tem informação. E a mesma coisa, se você já sabe qual que é o meio de transporte, você fala, putz, eu já sei se vai estar sol ou chuva. Então você tem informação bastante ali, de uma para outra. Definir os vetorizinhos e definir o conjunto, né? O conjunto ele já desenhou ali. Então, entropia do X. A entropia do X é 1, né? 50-50. A entropia do Y vai dar 2, né? 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. A entropia conjunta, aqui quando você faz a entropia do XY, ele computa a entropia do 1 e a entropia do 2, né? Mas eu tenho que usar essa outra coisa aqui, que é o joint entropy. A entropia conjunta também deu 2. Ele vai ter 4 possibilidades só, né? Ou ele é 1,1, ou ele é 1,2, ou ele é 2,3, ou ele é 2,4. Você já tem 2 de joint entropy. E daí a informação mútua entre X e o Y. A informação mútua é 1. A entropia do X, né, que era 1, mais a entropia do Y, aí deu 3, era 1 e isso aqui era 2, e agora subtrai a entropia do a joint entropy. Joint entropy é 2 também. Ou seja, você tem a informação mútua que deu 1. Aqui, mutua information deu 1. Aí depois você pode ter que computar também aquela parte da incerteza, né? A condicional. O do X dado o Y. Se você já deu o Y, né, você sabe qual que é o tipo de meio de transporte, você já sabe com certeza se era sol ou se era chuva, né? Ou seja, qual que é a entropia de sol e chuva, se eu já sei qual que é o meio de transporte. É 0, né? Se ele foi 3 ou 4, eu já jogo para 2. Se for 1 ou 2, eu já jogo para 1. Isso aqui é 0, não tem nada de incerteza sobre o clima, né? Se você já sabe qual que é o meio de transporte. E aqui vai dar outra coisa, né? O Y dado X, né? Seria esse outro pedaço aqui, sabe? Que tá em azul aqui. Daí é o Y dado X, né? Qual que é a entropia do Y se você já deu o X, né? Se você já deu o X, você reduziu um pouco a incerteza, né? Ó, se for 1, eu tenho certeza que ele vai usar esse ou esse. Se for 2, eu tenho certeza que ele vai usar isso ou esse. Daquela entropia original, que era de 2, sabendo o X, sabendo aquela informação mútua ali, né? Você já vai ter um conditional entropy de 1. Bonitinho, né? E você consegue também, usando... A gente pode fazer um bootstrap das nossas medidas de entropia ou medidas de informação, né? Então, mantendo a relação, fazendo a amostragem com reposição, você consegue calcular uma incerteza da sua entropia. A sua estatística agora vai ser o quê? A entropia, ou a informação mútua, ou a entropia condicional, o que você quiser. E você vai saber qual que é a incerteza daquela sua medida fazendo o seu bootstrap. Você consegue computar o intervalo de confiança da sua entropia ou o intervalo de confiança da sua informação mútua. E você pode olhar o quanto que a sua medida difere de uma distribuição nula. Você pode quebrar a relação entre sol e chuva e o tipo de meio de transporte. Quebrando essa relação, você espera que a informação mútua seja 0. Pelo acaso, ele pode dar mais informação mútua, e vai dar. Aparece ao acaso informação. E você pode construir essa distribuição nula pela permutação. Então, quais seriam, pelo puro acaso, quais seriam os valores de informação mútua que eu esperaria encontrar? De entropia não dá, né? Para entropia, você tem que usar sempre bootstrap, porque não tem relação, é só um vetor. Mas quando você está trabalhando com informação mútua, que é entre uma coisa e outra, pode quebrar a relação entre um e o outro, construir a distribuição nula e ver onde caiu a sua informação mútua observada em relação à informação mútua ao acaso. É a chave mestra usado com a chave mestra, né? Então agora você tendo informação mútua e bootstrap, permutação, você consegue usar qualquer coisa, você consegue quantificar qualquer coisa, achar qualquer relação. Isso aqui é o que eu queria falar nesse primeiro momento aqui. Só que o tema da aula aqui era informação de Fisher e de Shannon, tá? Informação de Fisher e de Shannon. Expliquei os dois. Na análise de tomada de decisão. Tá, você pode até falar que é uma tomada de decisão, né? Escutei o som, aí eu fiz uma tomada de decisão perceptual, eu acho que veio dali. Prevejo que o meu xizinho vai vir daquele lugar e já faço uma resposta. Mas não é isso. Quando você fala tomada de decisão, você não está pensando nesse tipo de coisa. Você está pensando numa coisa mais sofisticada, né? Por exemplo, que comida que eu vou comer hoje? O que eu vou cozinhar? O que tem mais valor para mim agora, né? Comer uma salada, comer um cachorro-quente, eu escolho. Cada uma vai ter um valor ali. A tomada de decisão em relação a casamento. Devo casar ou não com essa pessoa? A Maria, a Joana, né? Qual que é o valor de cada um dessas pessoas ali? Decidir se é culpado ou não, né? Tenho evidência suficiente para condenar ou para absolver, ou decisão do tipo, invisto mais, tiro meu dinheiro de lá,
que eu faço, né? Então, esse tipo de coisa que se pensa geralmente como tomada de decisão. Eu não consigo trabalhar com nada disso, né? Eu gosto dessas coisas experimentais que eu consiga controlar bem bonitinho o que o cara tá fazendo, tá? E eu vou tentar fazer uma aproximação disso a partir de um joguinho de loteria, um joguinho de Mega Sena. Esse é um exemplo que eu dou de neuroetologia, né? Comportamento animal e neurociências. Esse aqui é o link da aula, é bem legalzinho essa aula. E eu explico os fundamentos disso, de tomar de decisão, papapá. E lá eu fiz uma propostinha de experimento. E agora eu tô tentando implementar, tô querendo tocar esse experimento em algum momento, fazer alguma coisa de tomar de decisão em neuroeconomia. Pensei, esse é o experimento mais simples possível, simples o suficiente para depois conseguir fazer medidas de neuro, né? Registrar potencial elétrico, conseguir mudar essa tarefa para conseguir ser usada em ratinhos, que daí dá para fazer um monte de manipulação diferente. E o joguinho aqui, o que é? Eu vou ter uma quantidade de dinheiro, aí eu aperto a barrinha de espaço para começar o meu experimento, começar a minha aposta. Aí eu posso fazer duas coisas. Se eu apertar para a esquerda, eu fujo. Não vou apostar. Ou apertar da direita, eu aposto. Se eu fujo, nem perco, nem ganho. Tem um custo para jogar na Mega Sena, eu tenho que pagar uma graninha ali para a lotérica, né? Para conseguir apostar. E eu tenho um prêmio. Meu prêmio ali seria R$50. Eu gasto R$2,50, mas eu tenho um prêmio de R$50. Eu tenho o meu dinheiro, eu tenho o número de apostas que eu vou poder fazer ainda e a chance que eu tenho de ganhar nessa loteria. Poxa, como é que eu manipulo todas essas coisas juntas? Quanto dinheiro eu tenho? Quanto tempo eu já fiz? Qual que é o custo da minha aposta? Qual que é o prêmio? Qual que é a chance? Como que eu faço essas computações todas meio de forma automática, né? Para esse primeiro exemplo que eu criei aqui, eu estou dando 10 segundos para o cara responder. Eu quero acessar o jeito que você pensa, que você faz, você toma a sua decisão de forma super rápida ali, né? Tá aqui o joguinho, vamos ver. Vou começar agora, tá? Aposta 1 de 80, tá? Eu tenho R$25. Vamos lá, aperto a barra de espaço. Tá, esse aqui é o prêmio, tá? Apareceu essa desgraça na frente aqui. Fazer o quê? Eu não quero. Vou tentar de novo. 25, R$20. Não quero. Não apostei, apertei esquerda. Aqui, 5, também não vou. Pouco dinheiro. Aqui, opa, aqui eu vou. Ih, perdi. Então, eu tinha R$25, agora eu fiquei com R$22,50. Tentar de novo. Aqui eu não vou. Aqui eu vou, opa, R$200. Sim, bora, perdi de novo, droga. Não. Vai. Só perco, droga. Enfim. Só perco. Não quero. Agora eu quero. Também não vou. Enfim. Aí eu vou nessa, né? Eu posso ficar brincando aqui. É bem divertido. Tá, perdi. Eu vou ficar apostando até ganhar, vai. Só perdi. Vamos ver se ganhar, vai. Tô tomando preço aqui. Mas tô ganhando dinheiro, vamos lá, já. Tá. Às vezes é azar, né? Aê, ganhei uma, tá? Saí com R$5. Pronto, vou sair agora que eu ganhei. Eu não quero mais fazer. Tô traumatizado. Eu fiz essas mesmas apostas numa outra jogada aqui. Eu quero saber como que... Queria analisar isso usando informação. Vou zerar tudo para ficar só com as funções do Will do Winel. Então tem aqui minhas funções. E eu vou pegar o dado. O tempo aqui que é o dado lá. Para aquele prêmio, para aquela chance, se eu apostei ou não apostei. Tem lá minhas 80 tentativas. O que eu fiz em cada uma delas? Vou colocar num vetorzinho. Prêmio, qual foi o prêmio? Qual foi a chance que estava escrita na tela? E minha aposta. Se eu apostei ou não apostei. E eu posso computar a entropia de cada um deles. Entropia, eu aposto e não aposto 50-50. Né? E os prêmios vão de R$20 a R$200, né? A entropia desse prêmio é de 2,28 bit. E da chance, né? Então tem as 0,1, 0,5, 0,10 e 0,20. Né? Então assim, tem esses 4 valores. Aí a entropia disso é 1,97. Tá? E agora eu consigo ver se eu tenho informação mútua entre prêmio e apostar. Se aposta ou não, dependendo do prêmio, eu espero que sim, né? Pô, quando tem mais dinheiro, eu aposto, né? Eu usava essa informação e dava 0,2 bit, ou seja, a minha entropia de apostar é 0,99, né? Quase 1. Sabendo qual que era o prêmio, eu consigo reduzir a incerteza em 0,20 bit, né? Ou seja, vai para 0,8. Um pouquinho da minha decisão sobre apostar, eu tirei do valor que estava ali. E eu consigo ver também se tem a chance, né? Eu também imagino que tenha alguma relação, porque quando a chance era alta, a probabilidade ali de ganhar a coisa era grande, eu apostava mais do que o outro, né? E vamos ver. Então, eu reduzo mais 0,15. Sabendo o prêmio, eu reduzo 0,20. Sabendo qual que era a chance, eu reduzo 0,15. Então, eu consigo até olhar se a soma dos dois seria 0,35, né? Então, se eu não tivesse interação entre uma coisa e a outra. Mas se eu tiver interação, né? Ou seja, se as coisas têm uma sinergia, né?
Se o prêmio, junto com a chance, se o prêmio é grande e a chance é grande, eu vou com muita certeza, né? Por exemplo, isso. Aí eu consigo ver se tem alguma sinergia. Se der 0,35 aqui, eu vou dizer que eles são independentes, né? Que eu não consigo integrar as informações. Aí deu 0,78, muito maior que o 0,35, né? A entropia do prêmio com o apostor, mais a entropia da chance com o apostor. Isso aqui deu 0,36, né? Só que a hora que eu pego as duas coisas juntas, o prêmio junto com a chance dá 0,78. Ou seja, eu estou integrando as duas coisas, né? E é com essas duas coisas em conjunto que eu tomo a decisão de apostar ou não. É claro que eu não fiz a inferência ainda, eu não fiz os bootstrap aí para saber se isso aqui é o acaso, né? Olhando assim do jeito que a coisa tá, eu diria que eu integro as duas coisas, tá? E eu vou fazer só um exemplozinho aqui da informação mútua com permutação, né? Então eu tenho prêmio, chance e prêmio junto com chance. Vamos falar só para o prêmio primeiro. O meu X vai ser prêmio, tá? E aqui o apostou, né? Vamos olhar lá qual que é a informação mútua, era 0,2. Eu vou fazer a permutação agora, né? Eu vou reorganizar, né? Eu tenho esses prêmios desse jeito e eu vou fazer aqui um sample do tamanho dele, ou seja, eu vou embaralhar. Quebrei a relação, né? E vou computar a informação entre prêmios permutados com o meu Y, que é a minha decisão de apostar ou não apostar. E vou ter aqui, então, meu vetor de informação mútua ao acaso. E tá ali meu histograma. Essa é a informação mútua ao acaso, né? Ao acaso eu encontraria coisas como essa. Vamos ver onde que está o real meu, né? Foi 0,2, ou seja, está para fora da minha distribuição ao acaso. Ou seja, eu uso a informação de um prêmio, com certeza, né? E eu posso trocar aqui agora. Quero colocar chance e rodar a mesma coisa. Fiz a chance e tá gerando aí o gráfico. Então eu uso a chance com certeza também. E agora eu vou olhar quando eu uso as duas coisas ao mesmo tempo, né? O prêmio e a chance ao mesmo tempo. Bom, vai dar mais, né? Se cada isolado já dava, junto vai dar mais ainda. E dava até aquela sinergia, né? Você vê como a distribuição do acaso, e olha só onde foi, né? Eu tenho dois preditores, né? O prêmio e a chance. Né? Quando eu uso os dois ao mesmo tempo, pum, consigo definir muito bem quando eu aposto ou quando não aposto. Né? E é claro que isso aí, a primeira coisa que eu devia ter feito era olhar o dado bruto, né? Fiz inferência, brinquei com as coisas ali, vi que tá maior que o acaso, mas eu devia olhar os dados, né? Aqui, ó. Aqui se apostou ou não apostou. Eu botei só um ruidinho, só para... Se eu fizesse só isso aqui, ia ficar feio, né? Eu não ia conseguir ver nada, né? Eu teria lá, apostou 0 ou apostou 1 em relação aos prêmios, né? Eu não consigo ver densidades de pontos. Eu ponho um ruidinho, não vai ficar 1 exatamente, vai ficar 1 mais ou menos alguma coisa, né? A gente já tinha feito isso. Então dá para ver ali, quando tem mais... Quando o prêmio é baixo, eu tendo a não apostar 0. Quando o prêmio é alto, eu tendo a apostar bastante. Mas ainda é relação bem feia, né? Vamos olhar ali agora para a chance. Quando a chance é alta, eu tendo a apostar mais. Quando a chance é baixa, eu tendo a apostar menos. Mas tem todo um joguinho no meio aí. E agora eu vou olhar aqui a previsão dada pela multiplicação dos dois. Que no fundo eu imagino que seja uma coisa como essa, né? Inclusive na aula lá, que tem aqui, eu falo, poxa, vamos tentar fazer a modelagem disso, vamos fazer pela função utilidade, né? Que seja multiplicar o prêmio pela probabilidade. Então, eu espero que seja uma coisa como essa. Eu, pelo menos, fiz a tarefa meio pensando nisso, né? Eu quero melhorar o meu desempenho. Daí eu vejo ali, quando eu pego o prêmio multiplicado pela chance, né? Que seria o valor esperado de dinheiro naquela tentativa, né? E daí eu comparava com o 2,5, né? Se desse mais do que 2,5, eu mandava ver, né? Então, tá lá o meu 2,5 e dá pra ver que quando deu mais do que 2,5, eu sempre aposto, né? De vez em quando aqui eu aposto também, né? Não sou totalmente racional. Beleza, então vimos aqui que a gente consegue usar informação mútua para saber um monte de detalhes ali, né? Para trabalhar com a tomada de decisão. E esse foi o plano dessa aula, usar informação de Fisher e de Shannon dentro de todos esses contextos aqui. A informação do Fisher ela é meio chatinha, né? Que ela só funciona para funções deriváveis, né? Tanto a sua média quanto o seu desvio padrão tem que ser contínuo e derivável. Se você tiver qualquer descontinuidade, já era, né? Você não consegue usar a informação do Fisher, né? Mas a do Shannon, ela funciona para dado categórico, tá? Funciona super bem. E também tem a adaptação para contínuo. Ao invés de colocar somatório, você bota uma integral ali e manda ver. Trabalha do mesmo jeito. Então dá para trabalhar tanto com contínuo quanto com discreto, com informação de Shannon. E nesse caso aqui já era tudo dado discretizado, né? Era muito baba, né? Eu gosto dessa interpretação de codificação. Eu sempre trabalho, na verdade, com informação de Shannon discretizado. Então, às vezes, eu tenho medidas contínuas, mas aí eu categorizo elas, né? Dinheiros, né? Sei lá, qualquer coisa, comportamento, tal coisa, o taxa de disparo, né? O que eu faço é categorizar. Eu falo, ó, valores baixos, valores médios, né? Ou tá abaixo do primeiro quartil,
está entre o quartil 1 e o quartil 2, está entre o quartil 1 e a mediana, né? Está entre a mediana e o quartil 3, está entre o quartil 3 e o valor máximo. Eu categorizo, então, nesses níveis e uso informação mútua categórica também. Sei que dá para usar como integral, mas eu nunca usei, né? Eu sempre uso categorizado. Funciona muito bem e estou publicando desse jeito, funciona, né? As pessoas aceitam esse tipo de coisa. Meus pares estão achando que é uma coisa interessante. E o que é legal da informação de Shannon é que ela substitui todas as coisas que a gente viu na inferência. Tudo. Você quer brincar lá com diferença de média? Você tem lá o preditor que é 1 e 2, grupo 1, grupo 2. E você tem suas medidas. Daí você só categoriza suas medidas e joga informação de Shannon. A nova é a mesma coisa. Você vai ter lá quantos preditores? Você tem lá o que a gente usava como preditor, era a dieta, o exercício e a perda de peso. Você vai ter o preditor 1, preditor 2 e a sua medida. E joga lá no Mutual Information da mesma forma que a gente fez ali com prêmio e chance, e se apostou ou não apostou. Né? No final é tudo a mesma coisa. Você tem o permutação e bootstrap, os métodos de amostragem, junto com o Mutual Information, você envelopou o curso todo de inferência. Você faz qualquer tipo de coisa com tranquilidade. Você precisa dessas ferramentas. Essas são as chaves mestras para tudo que se faz em análise de dados. Você consegue substituir por tudo. Que quadrado, né? O que quadrado é a contagem, né? O que a gente fazia lá era... Você quer ver se tem independência, né? Quero saber se era republicano, democrata, querendo prever se é homem ou mulher. Calcula o Mutual Information. Você já resolveu ali se tem independência ou não, se você tem informação de um carregado no outro. Ou seja, é lindo e super prático. E é isso. Conseguimos aqui envelopar o curso de um jeito interessante aí, com informação de Fisher relacionando com tudo.